Para o que está doente, enfermo, ser curado, ser sarado, é necessário nos humilharmos diante de Deus, orarmos a Deus, buscarmos a presença de Deus, examinarmos-nos a nós mesmos, olharmos para dentro de nós mesmos e certamente, com certeza, Deus sarará, Deus curará aquilo que está doente, aquilo que está enfermo. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, doenças ou pragas entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a palavra do Senhor está aqui nos relatando que se acaso aconteça dele fazer com que cesse as chuvas, não caia chuva sobre a terra, se ele ordenar aos gafanhotos que eles consumam a terra, a palavra do Senhor nos mostra que se ele ordenar que as doenças, as pragas invadam a terra, ele diz que aqueles que chamam pelo nome dele, aqueles que clamam pelo nome dele, se essas pessoas que buscam a presença dele, se essas pessoas se humilharem diante de Deus, reconhecer que não são nada, que não têm nada, que não fazem nada, se elas se esvaziarem delas mesmas, mas se humilharem a Deus e elas orarem a Deus, buscarem a presença de Deus, olhar para dentro delas mesmas e se arrependerem dos maus caminhos, das maus obras, maus atitudes, das palavras maus, dos pensamentos maus, o Senhor promete para mim e para você que se fizermos isso, Ele vai nos perdoar, vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor e vai sarar a minha e a tua terra. Basta tão somente nos colocarmos na posição que Ele quer, basta tão somente olharmos para a situação ao nosso redor e buscarmos a face de Deus por meio da oração, por meio do clamor e nos humilharmos diante dele, porque Ele quem é, Ele quem pode tudo e todas as coisas, Ele é quem faz. Basta tão somente eu e você estarmos diante da presença desse Deus, clamando, suplicando. Basta tão somente estarmos na presença de Deus, nos humilhando, porque Ele é digno da nossa humilhação, Ele é digno da nossa adoração, do nosso clamor, da nossa oração a Ele. Basta tão somente para que a terra venha ser sarada, venha ser curada, aquilo que está doente, aquilo que está enfermo, venha ser curado e sarado. Temos que estar na posição que agrada àquele que pode tudo e todas as coisas. Tem que estar na posição daquele que é fiel, que nunca falha, nunca falhou, nunca falhará. Por isso que ele diz no versículo 13: se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ele pode sim fazer isso, pois quando há chuva é Deus que manda a chuva, ele tem controle sobre tudo, todas as coisas. Ai de mim, ai de você se não fosse Deus, ai de nós seres humanos se não fosse esse Deus criador dos céus e da terra e de tudo que há neles. Foi Ele que criou, foi Ele que me formou, foi Ele que te formou, foi Ele que me criou, foi Ele que te criou, e tudo que há na terra tudo que há na terra, no céu, em cima, tudo que há na terra e nos céus, foi Deus que criou, foi Deus que formou. Então Ele tem controle sobre tudo, todas as coisas. Cabe a mim e a você estar na posição em que Ele quer, na posição que agrada a Ele. Ele diz: ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Ele pode também isso, sim. Ele é poderoso. Ele é dono de tudo, todas as coisas. Foi Ele que criou tudo, todas as coisas. Ele pode, se Ele quiser. A Bíblia diz:
Ele diz: ou se enviar peste, que é doenças ou pragas, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se acontecer uma dessas três coisas, faltar a chuva, vir gafanhoto sobre a terra, vir enfermidade sobre a terra, vir esses problemas sobre a terra, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo, se as pessoas que clamam por mim, que oram a mim, se elas se humilharem, se elas orarem e buscarem, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é necessário nos humilharmos diante de Deus, nos esvaziar de nós mesmos e reconhecer que Ele é quem é, Ele é quem faz e é Ele que tem. É necessário orar a Deus. É tempo de orar a Deus, é tempo de clamar a misericórdia de Deus, é tempo de buscar a presença de Deus, aí mesmo na sua casa. Não só se busca a presença de Deus lá na congregação, não, porque a Bíblia diz que os olhos dele estão por toda a terra. Então a situação em que eu e você nos encontramos é dentro de casa mesmo que você ora, é dentro de casa mesmo que você tem que se humilhar, é dentro de casa mesmo que você tem que buscar a presença dele, é dentro da sua casa mesmo aí nesse momento que você se encontra que você tem que olhar para você mesma e deixar para trás tudo aquilo que desagrada a Deus, aquilo que você se examinar e ver que isso não agrada a Deus, você tem que tirar, você tem que se esvaziar de você mesmo, se encher da presença, se encher de Deus, e Ele vai te perdoar, Ele vai sarar a tua vida, Ele vai te curar, Ele vai sarar a terra, vai curar a terra, vai nos perdoar, vai ouvir o nosso clamor e vai sarar, vai curar aquilo que está enfermo, aquilo que está doente, amém? A palavra do Senhor fala aqui no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala assim, no livro de Tiago, capítulo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Portanto, é para a gente nos submetermos a quem? A Deus. É para a gente obedecer a quem? A Deus. É para a gente fazer a vontade de quem? A Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Portanto, obedeçam a Deus. O que é que Deus manda você fazer? Perdoar, amar. Deus manda você ir para algum lugar. Deus manda você fazer alguma coisa. Deus manda você falar alguma coisa. E você tem se submetido a Deus ou você tem resistido a Deus? Faça isso, não faço. Fale assim, não falo. Vá ali, não vou. Qual é a tua posição diante de Deus nesse dia de hoje da tua vida? Você tem resistido ao diabo e tem se submetido a Deus, ou está ao contrário na tua vida? Você tem resistido a Deus e tem se submetido ao diabo? Qual é a tua posição diante de Deus nesta situação? Qual é a posição que você se encontra? De agradar a Deus ou de agradar o diabo? De resistir ao diabo? O diabo manda você fazer isso, o diabo manda você ir em tal lugar, o diabo manda você pensar de uma forma, agir de um jeito e você resiste, não faço, não vou e não falo? Ou você, assim que o diabo te ordena algo, lança um pensamento, você agarra, ao invés de você resistir, você está se submetendo ao diabo? Qual é a tua posição? O que é que como que você se encontra nesse dia de hoje da tua vida? Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se submeta a Deus, obedeça, se coloque na posição para agradar a Deus, para obedecer a Deus e resista. E quando você se submete a Deus, você é forte, você vai ter força para resistir às tentações e às investidas do diabo, e ele vai fugir de você. Mas você tem que se submeter a Deus e resistir ao diabo. Resista ao diabo, resista à vontade do diabo e ele vai fugir de você. O versículo 8 diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
Se aproxima de Deus. Como se aproximar de Deus? Por meio da leitura da palavra. Como se aproximar de Deus? Por meio da oração e do clamor. Como se aproximar de Deus? Por meio do jejum. Como se aproximar de Deus? Por meio da santificação a Ele. Por meio da consagração a Ele. Como se aproximar de Deus? Fazendo essas coisas. Como se aproximar de Deus? Buscando a presença de Deus. Você se aproxima dele, ele vai se deixar ser achado por você. Você se aproxima dele e ele se aproxima de você. A Bíblia diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Se aproxime de Deus. E cada vez que você se aproxima de Deus, você vai se limpando. Aquilo que estava sujando as tuas mãos, fazendo com que você venha ter as mãos sujas espiritualmente. Aquilo que estava te sujando espiritualmente. Aquilo que estava manchando a tua alma espiritualmente. Através disso, você vai se limpando. Quanto mais você busca a presença de Deus, quanto mais você se envolve com Deus, com as coisas de Deus, mais você vai se limpando, vai se purificando, vai se tornando uma nova criatura em Deus. Ele diz: e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Esteja na posição, saia de cima do muro, escolha o que você quer para a sua vida. Se você quer estar no mundo e servir e fazer as coisas do mundo, ou você quer estar em Deus e fazer as coisas de Deus. Escolha qual é a posição que você quer estar. Escolha a quem você quer agradar, como você quer estar diante de Deus. Se santifique diante do Senhor, buscando a presença de Deus. A palavra do Senhor fala no versículo 9: entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. É tempo de nos humilharmos diante de Deus. É tempo de chorar na presença, nos pés do Senhor. É tempo de buscar o Senhor com choro, lamentos e gemidos. É tempo de buscarmos ao Senhor. Não é tempo de festejar, não é tempo de rir, não é tempo de nada dessas coisas. Não, é tempo de estarmos diante do Senhor com o coração aberto, com o coração contrito, com o coração diante do Senhor aberto, abrir o coração e falar com o Senhor. Mas esse abrir o coração não é cortar o coração, não. É abrir, é reconhecer que precisa de Deus. É reconhecer que a situação, o tempo, o momento, só Deus para mudar, só Deus para transformar, só Deus para socorrer. É tempo de buscar a presença de Deus por meio de choro, por meio de lamentos, por meio de pranto. É tempo de se colocar na posição que Deus me quer, que Deus te quer, para que Ele venha sarar a terra, para que Ele venha curar aquilo que está doente, aquilo que está enfermo. Se coloca na posição que Deus manda, que Deus fala contigo nesse dia de hoje. Amém? A palavra do Senhor fala no versículo 10: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Lembra o que falou lá em 2 Crônicas 7? Ele falou o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, entendeu? Se arrepender dos seus maus caminhos, se converterem, reconhecerem as falhas e os pecados. Se fizerem isso, ele fala o quê? Que vai nos perdoar, vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor e vai sarar a terra. No versículo 10 ele diz aqui de Lucas, de Tiago 4, ele diz, 10, versículo 10 ele fala: humilhem-se diante do Senhor. Se humilha diante do Senhor, ora com essa face no chão. Rasga essa tua alma na presença dele. Rasga essa tua alma aos pés dele. Reconhece, se esvazia de você mesmo quando estamos na presença dele. Temos que nos esvaziar de nós mesmos, reconhecer que não podemos, que não somos, não temos, não fazemos, mas que ele é quem pode, ele é quem tem, ele é quem é forte, grande e poderoso. Humilhem-se diante do Senhor, se humilha diante desse Deus, ora com a face no chão diante dele, busca essa presença forte e poderosa que nada
nem ninguém resiste quando essa presença chega. Busque a face do Senhor, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhe-se diante do Senhor, busque a presença do Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor e aquilo que está faltando, Ele fará. Aquilo que está faltando, Ele mandará. Aquilo que está enfermo, que está doente, Ele curará. Ele vos exaltará. Mas tem que se humilhar, tem que buscar a presença, tem que buscar a face, tem que buscar ao Senhor de todo o coração, reconhecendo que está diante do Rei da Glória, reconhecendo que está diante do Senhor dos Senhores, reconhecendo que está diante do Deus dos deuses, reconhecendo que está diante do Criador dos céus e da terra, reconhecendo que é bem pequenininho diante dele, aos pés dele, reconhecendo que é pó e cinza, mas que ele que é Deus, ele é quem pode, ele é quem faz e desfaz, ele é que é o grande, ele que é o forte e o poderoso, reconhecendo isso, que somos pó e cinza, e ele que é o Deus, o Criador dos céus e da terra. Faça isso, obedeça a ele, resista ao diabo, mas se firme a Deus, resista ao diabo, mas se submeta à vontade de Deus, mas se submeta a agradar a Deus. Diga não para o diabo e sim sempre para Deus. Não às vontades e os desejos do diabo, mas sempre sim à vontade e os desejos de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia de hoje. Basta tão somente para essa situação ser sarada, para essa situação ser curada, para haver cura, para haver libertação, para haver salvação, temos que nos humilhar na presença do grande, temos que orar ao grande, temos que buscar a presença de Deus, temos que olhar para dentro de nós mesmos, nos examinar nós mesmos, se de fato e de verdade estamos firmados em Deus, se de fato e de verdade estamos na presença de Deus. Aí sim, olharmos para nós mesmos, reconhecer nossas falhas e fraquezas e pecados, nos arrepender das nossas maus obras por palavras, obras, atitudes, pensamentos, nos arrependermos. Aí sim Ele vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Primeiro se humilha, depois ora, depois busca a presença, depois olha para nós mesmos, dentro de nós. Aí Ele nos vai perdoar os nossos pecados, falhas e momentos de fraquezas. E Ele vai nos perdoar e vai sarar, vai curar aquilo que está enfermo, aquilo que está doente. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, nesse dia, tempo, ano e momento da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?